Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, né? Como hoje a aula está sendo gravada, eu estou gravando na parte da manhã, e hoje nós vamos falar sobre combinação com repetição, tá? Então, a combinação com repetição é nossa última variação do princípio multiplicativo, né? E com isso, a gente finaliza toda a parte de análise combinatória, né? Então, a gente viu arranjo, permutação, arranjo e combinação simples, e na aula passada a gente viu permutação e arranjos com repetição. E finalizando, combinação com repetição. Então, na aula de hoje, a gente eu vou dar uma pequena introdução com alguns exemplos para que a gente possa entender como que funciona a combinação com repetição, certo? E depois a gente vai definir o que é combinação com repetição e, por fim, dar o número de combinações com repetição de um dado problema. Né? Então, a gente vai entender como que funciona isso. A gente viu que combinação simples, ela é exatamente quando a gente tem uma quantidade de elementos, e esses elementos são distintos, né? E você tem uma quantidade de posições que é menor ou igual que a quantidade de elementos, porém, a ordem não importa, né? É o que diferencia a combinação do arranjo. O arranjo importa a ordem e a combinação não importa a ordem. E a combinação com repetição é quando a gente pode ter a repetição desses elementos, ok? Então, a gente vai fazer uma leve revisão do que a gente já viu até agora, né? Para que a gente possa dar continuidade na combinação com repetição de forma a entender como que funciona. Então, o primeiro exemplo é um exemplo que nós vimos até na aula passada, semelhante na aula passada, que é encontrar o número de maneiras de binários, né? Com uma determinada quantidade de posições. Então, eu tenho de quantos modos podemos colocar 3 binários iguais a 1 e 5 iguais a 0 em 8 posições. Então, eu tenho 8 posições, certo? Então, eu tenho 8 posições e eu quero colocar 3 binários iguais a 1 e 5 iguais a 0. Então, se eu pegar 3 binários iguais a 1 e 5 iguais a 0, a gente observa que estes binários, né, iguais a uns e os iguais a zeros, há uma repetição, porque são 3 iguais a uns e 5 iguais a 0. Porém, a gente tem que avaliar se importa a ordem ou não. E aí é que está o X da questão, na verdade, né? Onde entra aí a ideia da combinação. É porque se eu trocar esses binários uns de lugar, de posição, não vai importar a ordem. Então, não importa a ordem. Então, é um problema posicional, onde eu posiciono esses uns e, independente de quais uns a gente coloca, não importa a minha ordem. O que importa é a posição. Então, por exemplo, eu tenho, aqui um binário que é da forma 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esse é um binário. Um outro binário, um outro exemplo, é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ou seja, esses dois exemplos me geram exatamente 8 posições, onde há 3 binários iguais a 1 e 5 binários iguais a 0. Ok? E aí, esse problema, ele corresponde a uma sequência de 8 binários com 3 uns e 5 zeros, certo? E aí eu posso utilizar, para resolver essa questão,
usando permutação com repetição, como nós vimos na aula passada. Na aula passada, a gente utilizou tanto da permutação com repetição, quanto da combinação simples. Então, usando a permutação com repetição, a gente vai ter exatamente o quê? Permutação de 8 binários, ou seja, são 8 caras, certo? Tomados 3 a 3 e tomados 5 a 5. Então, esse problema é um problema que é equivalente a perguntar quantas sequências de 8 números binários com exatamente 3 uns e 5 zeros podem ser formados. Binários, como é binário, ele só tem 0 e 1, né? A gente até falou, por exemplo, quando a gente fala lá na base 10 é exatamente 0, 1, 2 até 9. O binário é o da base 2, né? E o da base 10 é o decimal. Beleza. E aí a gente pode responder utilizando a permutação com repetição, que é a permutação de 8, tomados 3 a 3, 5 a 5, onde há a repetição de 3 uns e 5 zeros. Essa é uma maneira de responder, certo? Outras maneiras de responder me dão enunciados equivalentes, diferentes. Um enunciado seria: quantas sequências de 8 números binários com exatamente 3 uns podem ser formuladas? Ou quantas sequências de 8 números binários com exatamente 5 zeros podem ser formuladas? E aí, quando eu faço esse tipo de pergunta, já não me induz a responder utilizando permutação com repetição. Ele já me induz utilizando o quê? Combinação simples. Então, se a gente quiser resolver via combinação simples, a gente também pode resolver. Então, de quantos modos podemos colocar 3 binários iguais a 1 e 5 iguais a 0 em 8 posições? Bem, eu posso exatamente escolher onde estão os meus uns, onde vão se posicionar os uns, e uma vez que eles estão posicionados, eu acabo tendo já o posicionamento dos 5 zeros. Ou seja, eu tenho 8 posições para escolher 3, certo? Então, eu utilizo da combinação simples para resolver. Então, uma vez fixada esses 3 uns, automaticamente estão fixadas as posições para os 5 zeros. Então, reformulando o meu exemplo, eu posso perguntar: de quantos modos podemos selecionar 3 uns, 3 posições entre 8? Aí a gente, então, tem o seguinte: a gente tem os elementos diferentes, que são posição 1, 2, 3 até 8, e a gente pode utilizar da combinação simples. E isso me dá a combinação de 8, tomados 3 a 3. Ah, mas eu poderia não querer escolher os uns, eu poderia querer escolher os zeros. Da mesma forma. Lembra que a gente viu em combinação simples que combinação de 8, 3 a 3 é igual a combinação de 8, 5 a 5? Então, se é igual a combinação de 8, 5 a 5, então eu posso colocar os meus zeros, né? Então, a gente pode colocar 3 uns e 5 zeros em 8 posições de 56 maneiras, que é equivalente à combinação de 8, 3 a 3. Certo? E a gente pode fazer o raciocínio usando similar, né? Fixando agora as posições correspondentes aos 5 zeros, né? E aí vai ser combinação de 8, 5 a 5. Beleza. Se a gente for observar, o que é permutação de 8 tomados 5 a 5 e 3 a 3? Permutação de 8 é 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 fatorial, certo? Ou seja, é esse cara aqui. Mas esse cara aqui é exatamente combinação de 8 tomados 5 a 5, certo? Ou combinação de 8 tomados 3 a 3, né? Pelo autocomplementar, ou então fazendo a troca, a inversão de 5 fatorial por 3 fatorial. Então, a gente observa que as 3 formas me geram o mesmo resultado, ou seja, são equivalentes. Beleza. Então,
Segundo exemplo, modelo matemático. Queremos determinar, agora vamos mudar um pouquinho a questão. Queremos determinar o número de sequências binárias finalizadas em 1. Então, agora eu quero que o cara finalize com 1. Que podem ser formadas com 5 zeros e 3 uns, que a gente denomina de N. Então, eu tenho exatamente as mesmas posições. O que diferencia? Agora, o que diferencia é que esta posição aqui tem um valor fixo, que é um valor 1. Então, esta questão, ela é, na verdade, equivalente a responder quantas sequências binárias podem ser formadas com 5 zeros, né? 5 zeros e 2 uns. Um foi fixado na posição 8. Então, nada mais é que, se a gente quiser, utilizando permutação com repetição, a gente vai observar que é permutação de 7 posições, tomados 2 e 5, que é 7 fatorial, 7 fatorial, certo? Dividido por 2 fatorial sobre 5 fatorial. Ok. Resolvido o nosso problema. Ah, mas eu não quero resolver via permutação com repetição. Ótimo. O que a gente faz? Reformula o problema. De quantas maneiras eu posso colocar os meus 5 zeros em 7 posições? Já que o 1 já está fixo. Então, vai ser exatamente o quê? Combinação dessas 7 posições, tomadas o quê? 5 0, 5 a 5. Então, aqui a gente encontra. Isso é equivalente a colocar em 7 posições 2 uns. Ok? Então, aqui a gente resolve o problema. Então, vamos lá. Então, vamos reformular o problema. Então, eu vou falar novamente tudo que eu acabei de falar para ficar bem fixado. De quantos modos podemos colocar 2 uns e 5 zeros em 7 posições? Que é a combinação de 7, 2 a 2, ou combinação de 7, 5 a 5. Ok? Beleza. Se a gente for observar, o que é o meu 7? O meu 7 nada mais é que eu pegar os 3 uns, não é? Eu pego os meus 3 uns, ó, os meus 3 uns, eu pego meus 5 zeros, ou seja, 3 mais 5, 8, e retiro 1, que é o cara que está na posição 8, ou seja, finaliza com 1. Então, aqui é o número de uns mais o número de zeros, exceto 1, menos 1, porque a gente está fixando 1, certo? Então, esse 2, ele vem da quantidade de uns que eu tenho, menos 1, que é exatamente porque finaliza com 1. Mais para frente, vocês vão entender por que eu estou trabalhando com sequência de binários, porque está associado à combinação com repetição. Beleza. Agora, eu quero saber o seguinte, de quantos modos podemos colocar 5 bolas de igual cor em 3 caixas numeradas? Ou seja, eu quero pegar 5 bolas de igual cor, aqui é a repetição, ó, em 3 caixas numeradas. Ou seja, colocar 2 bolas em outra caixa e uma bola em outra caixa. Se eu trocar essa bola da segunda caixa com essa bola da primeira caixa, não importa a ordem. São bolas de igual cor, são bolas iguais. Me gera a mesma possibilidade. Então, tá aí a combinação, certo? Ok? Então, vamos lá. Então, o que significa dizer? Significa dizer o seguinte, ó, eu tenho 3 caixas, caixa 1, caixa 2, caixa 3, e eu tô colocando 5 bolas. Uma bola na caixa 1, 2 bolas na caixa 2 e 3 bolas na caixa 3, certo? Então, eu tenho exatamente essa possibilidade.
Se eu associar, fizer uma representação matemática, onde eu associo exatamente, associo que as minhas bolas vão representar o 0 e as minhas caixas vão representar 1, eu consigo transformar numa sequência de binários. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa possibilidade aqui e eu estou dizendo exatamente o quê? Eu estou dizendo que as bolas são zeros. As bolas são zero. Quantas bolas tem na minha caixa 1? Tem uma bola. Então, eu tenho 0. Na minha caixa 2, eu tenho quantas bolas? Eu tenho 2. Então, eu tenho 0, 0. Na minha caixa 3, eu tenho também 2 bolas. 0, 0. Agora, e onde entram os uns, professora? Vão entrar exatamente para mostrar que houve uma passagem de uma caixa para outra. Então, passei da caixa 1 para a caixa 2. Houve uma passagem, então eu coloco 1. Por quê? Porque todo mundo que vier antes desse 1, eu sei, e que são zeros, eu sei a quantidade de bolas que eu tenho nessa caixa. Então, aqui tem 2 bolas. Fiz novamente uma passagem da caixa 2 para a caixa 3. Então, coloco o 1. Certo? E, no final, eu também coloco por 1. Então, a gente vai observar que, no final, sempre vai finalizar com 1. Certo? Esses 1s aqui, eles vão variar. Mas esse último 1 não vai variar, porque é o último 1 que vai representar o seguinte, ó, finalizei o meu processo. Então, eu sei que entre a caixa 2 e a 3 eu tenho 2 bolas, ou seja, a caixa 3 eu tenho 2 bolas, na caixa 2, que está entre o primeiro 1 e o segundo 1, eu tenho 2 bolas, e na primeira caixa eu tenho uma bola apenas. Então, aí a gente vê que se eu tiver, por exemplo, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 1. Eu estou dizendo que na minha primeira caixa eu tenho 2 bolas, na minha segunda caixa eu tenho 3 bolas e na minha terceira caixa eu não tenho nada, porque não existe 0 entre um e o outro 1. Então, a gente observa que a gente consegue transformar em uma sequência de binários onde sempre vai finalizar com 1. Ok? Beleza. Então, esse cara aqui corresponde, então, a 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. A gente acabou de fazer. E se eu tiver uma sequência de binários, eu consigo transformar, ou seja, me dá essa possibilidade de saber quantas bolas há em cada caixa. Ok? Então, uma possibilidade de problema está associada, então, a uma sequência de 3 mais 5 binários, ou seja, 3 são as caixas, ou seja, 3 uns. 5 é a quantidade de bolas iguais, então são 5 zeros, finalizado em 1, com o seguinte significado. Números de 0 à esquerda do primeiro 1, número de bolas da caixa 1. Número de zeros entre o primeiro 1 e o segundo 1, número de bolas na caixa 2. Número de zeros entre o segundo e o último 1, número de bolas na minha última caixa. E vai ser sempre assim. Então, eu vou conseguir resolver utilizando desse argumento. Então, se eu ilustrar, por exemplo, eu tenho 3 zeros antes do 1, ou seja, quer dizer que eu tenho 3 bolas antes, 3 bolas na caixa 1. 2 zeros entre o primeiro 1 e o segundo 1, ou seja, eu tenho 2 bolas na minha caixa 2. E nenhuma bola na minha caixa 3. Certo? Então, eu tenho exatamente na minha representação este valor. Tudo bem? Entendido? Espero que sim. Qualquer coisa, anota a dúvida e retire depois comigo pelo Classroom. Beleza. Então, esse problema, na verdade, foi reformulado da seguinte forma.
quantas sequências podemos formar? Com 5 zeros, que são as bolas, e 3 uns, que são as caixas, que finalizam em 1. Ou seja, esse problema é exatamente o problema que a gente resolveu no exemplo 2. Ou seja, é semelhante. Então, é equivalente a perguntar quantas sequências podemos formar com 5 zeros e 2 uns. Ou, melhor, de quantas maneiras podemos colocar em 7 posições 5 zeros. É exatamente isso. Ou seja, combinação de 7 tomados 2 a 2, ou combinação de 7 tomados 5 a 5. Certo? Então, resolvido o problema. E agora, exemplo 4. De quantos modos podemos selecionar 5 caixas, escolhendo entre caixas de 3 cores diferentes? Opa! As cores são diferentes. As caixas são iguais, mas as cores são diferentes. A escolha das cores, certo? Eu tenho 3 cores para escolher. Então, eu tenho exatamente o seguinte, as 3 cores, azul, amarela e rosa. Eu quero escolher 5. Eu poderia ter escolhido 5 azuis, eu poderia ter escolhido 3 azuis, 2 amarelas, eu poderia ter escolhido 2 azuis, 1 amarela, 2 rosas, e assim vai. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente pode escolher, como eu falei, 1 azul, 2 amarelas, 2 rosas. Antes da gente associar um binário, a gente pode observar que esse problema aqui, ele pode ser um problema associado ao exemplo 4, onde a minha caixa azul é a minha caixa 1 com uma bola, as minhas 2 caixas amarelas, elas são a minha caixa 2, que tem 2 bolas, e a minha caixa rosa, as minhas 2 caixas rosas são equivalentes à minha caixa 3 com 2 bolas. Então, é semelhante, certo? Por quê? Porque as caixas são diferentes no problema anterior, ok? Aqui as cores são diferentes. Trocar essa caixa azul com a caixa rosa não vai mudar a minha alteração, não vai mudar, eu vou continuar sendo o quê? Representando uma caixa azul, ok? Então, não vai mudar. E aí, por isso é que não importa a ordem. Eu poderia ter dito 2 amarelas, 2 rosas e 1 azul. Não importa, eu tenho a mesma possibilidade aqui, ok? Beleza. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 amarela e 4 rosas, eu vou ter o quê? Nenhuma bola na minha caixa 1, eu vou ter 1 bola na minha caixa 2 e 4 bolas na minha caixa 3, certo? Ok. E se eu tiver 3 bolas na minha caixa 1, nenhuma bola na caixa 2 e 2 na caixa 3, eu tenho exatamente o quê? 3 caixas azuis e 2 caixas rosas, ok? Então, se a gente for analisar, a gente observa que esse problema também é semelhante, equivalente ao problema do exemplo 2, em que a gente quer encontrar o número de maneiras em que a gente coloca sequências de binários, onde há 5 zeros e 2 uns, certo? Em 7 posições. Então, o problema tem a mesma resolução que o exemplo 3, e esses problemas 3 e 4 são equivalentes. Quinto exemplo. De quantos modos é possível comprar 4 sorvetes em casquinha de um sabor em uma loja que oferece 7 sabores diferentes? Ou seja, eu tenho 7 sabores para escolher. E eu vou escolher 4 casquinhas. Então, se eu escolher 3 de chocolate, 1 de baunilha, é a mesma coisa que escolher 1 de baunilha e 3 de chocolate. Não importa a minha ordem, a escolha não importa, certo? O que importa são o quê? Os modos escolhidos, porque eu vou continuar tomando
1 de baunilha e 3 de chocolate. Então, tá aí o por que utilizar combinação e a repetição. Por quê? Porque eu posso tomar 3 de chocolate, certo? São sabores iguais. Então, eu tenho o seguinte, ó, possibilidade 1, tomei um sabor 1, tomei 2, sabor 2, tomei um sabor 7. Se eu tivesse escolhido o sabor 2 para tomar primeiro, não importa, vou continuar sendo um sabor 1, 2 sabores 2 e um sabor 7. Ok? Posso escolher 4 sabores 4. Então, esse problema pode ser associado a um problema de binários. E aí, como que a gente vai associar os binários? A gente observou que naqueles exemplos, as caixas que são diferentes, elas estão associadas a 1. E as bolas estão associadas a 0. Então, a gente vê que tudo que é diferente está associado a 1. E o que é igual está associado a 0. Então, a gente vai ter o seguinte, sabores são objetos diferentes, são 7. E as casquinhas são objetos iguais. Então, os objetos diferentes vão ser associados a 1. Então, a gente sempre vai associar a 1 objetos diferentes. Os objetos iguais vão ser sempre associados a 0. E aí, a gente reformula o problema. Agora, eu tenho 7 uns, que são 7 sabores diferentes. Eu tenho 4 casquinhas, então eu tenho 7 uns e 4 zeros, ou seja, todo 11, mas tem que finalizar com 1. Então, é uma sequência de 4 zeros e 7 uns finalizado em 1. Então, a gente reformula o problema. Então, esse problema, que é essa possibilidade 1 aqui, ela está associada exatamente o quê? Vou apagar para a gente fazer. A gente tem sabor 1, então é um 0. Não tem mais sabor 1, fechou com 1. Sabor 2, tem 2, então vai ser 0, 0. Fechou o sabor 2. Sabor 3 tem? Não, fechou com 3. Sabor 4 tem? Não, fechou. Sabor 5 tem? Não, fechou. Sabor 6 tem? Não, fechou. Sabor 7 tem? Sim, tem. Então, 0. Então, eu fecho o 1, sabor 7. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns. E sempre finalizando com 1. A possibilidade 2. A possibilidade 2, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho nenhum sabor 1, nenhum sabor 2, nenhum sabor 3. Eu tenho 4 sabores 4. 1, 2, 3, 4. Então, fecho 4. Nenhum sabor 5, nenhum sabor 6 e nenhum sabor 7. Ou seja, eu tenho 3 uns antes, 4 zeros e 4 uns. Será que é isso? 3 uns, 4 zeros e 4 uns. Ok, beleza. Então, agora a gente consegue resolver. A gente, então, vai reformular o problema, ou seja, matematicamente seja N o número de sequências que podem ser formadas com 4 zeros e 7 uns, finalizado em 1. Então, na verdade, eu tenho que encontrar as maneiras de posicionar em 10 espaços, porque um deles é o final. Então, são 11 posições, mas um já está pré-determinado, que é 1. Então, são 10 espaços, então é combinação de 10 para posicionar 4 zeros, ou seja, tomados 4 a 4. Ou combinação de 10 para colocar 7 uns? Não, não são 7 uns. Por quê? Porque o 1 já está sendo fixado lá no final. Então, é combinação de 6, porque são 6 uns. Certo? Então, a gente observa que 10, ele é exatamente o quê?
a quantidade de zeros, que é 4, ou seja, a quantidade de caras que são repetidos, que são iguais, mais a quantidade de elementos que são diferentes, mas eu tenho que retirar um, porque ele finaliza com 1. Então, são 4 zeros, 7 uns, menos 1. Então, o 10 está associado a isso. Então, a gente já começa a observar a formação da combinação. Por quê? Porque eu vou ter a combinação de N elementos, certo? Que, na verdade, está associado a exatamente esses caras aqui. Ou seja, são o quê? Os caras que se repetem, N, né? Os N. R é a quantidade de posições, os caras diferentes, menos 1. Então, N mais R menos 1. Certo? Beleza. Então, uma possibilidade seria 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ou seja, quantos sabores eu tenho aqui? É o problema do sabor. Sabor 1 tem algum? Não. Eu tenho sabor 2. Eu tenho um sabor 3. Certo? Não tenho nenhum sabor 4. Eu tenho 2 sabores 5. Sabor 5 e sabor 5. Certo? Ok. Então, um sabor 2, um 3 e 2, 5. Tá aqui os sabores. Beleza. Então, a gente vai observar, a gente acabou de falar, número de zeros, número de uns, exceto 1. E aí, a combinação, então, de 10, certo? 7 menos 1. Ou seja, número de zeros, ou seja, elementos que são iguais, mas o número de uns, que são os elementos diferentes, retiro 1 porque está fixado na última posição, certo? Tomados, no caso aqui, eu utilizei pelos uns, então é 7 menos 1. Então, pelos uns, eu tenho que retirar 1. Se eu fixasse pelos zeros, se eu colocasse pelos zeros, seria 4 a 4 apenas, porque o zero não foi utilizado em nenhum momento. Beleza. Então, reformulação do exemplo 5. De quantos modos podemos escolher 4 sabores que podem ser repetidos, ou seja, olha a repetição aí, entre 7 sabores diferentes. Então, esse problema é um problema em que não vai importar a ordem, eles podem ser repetidos. Sabor 2, sabor 2. Mas não importa qual foi a ordem que você escolheu esses sabores, não é isso que está sendo pedido, né? Eu posso ter escolhido sabor 1, sabor 2, depois sabor 3 e o 2 de novo. Ou posso ter escolhido sabor 1, sabor 2, sabor 2, sabor 3. É a mesma possibilidade, é a mesma escolha, ok? Beleza. Então, tá aí o exemplo. Então, se a gente observar, os exemplos 3, 4 e 5, eles estão associados ao mesmo modelo matemático, que é exatamente o modelo do exemplo 2, que corresponde a uma sequência de binários de zeros e uns que sempre finalizam em 1. Então, por que ensinar esse modelo matemático? Esse modelo matemático me dá uma forma de eu explicar onde está associado a combinação com repetição. E daí a gente tira a formulação matemática e a fórmula da combinação com repetição, porque a gente agora já sabe associar. Então, a gente consegue fazer isso. Uma outra observação é que os exemplos 3, que são das caixas, e a 5, que são dos sabores, que consideram 2 tipos de objetos, 3 caixas diferentes, 5 bolas, 7 sabores diferentes e 4 caixinhas,
são equivalentes a problemas que trabalham com os mesmos tipos de objetos diferentes. Os diferentes são caixas e sabores, considerando possíveis repetições dos mesmos, ou seja, 5 caixas e 4 sabores. Ok? Beleza. Então, quais são as características? Os objetos são diferentes, ou seja, as caixas são diferentes, certo? Os sabores são diferentes. Então, ó, 3 caixas, 7 sabores. Entre esses N objetos, a gente escolhe R, que pode ser repetidos. Então, dentre esses objetos, eu tenho R para escolher, que são, no caso das caixas, as bolas, e dos sabores são as casquinhas, certo? Os 4 sabores diferentes. 4 sabores, 5 caixas e 4 sabores, bolas. Beleza. Então, todo objeto que é diferente, eu quero associar a um. Eu vou associar a um. E os que estão podendo repetir, ou seja, que podem repetir, estão associados a 0. Ok? Então, objetos diferentes, associamos a 1. Objetos iguais, repetidos, associamos a 0. Certo? E aí, a gente vai ter o seguinte, que cada possibilidade está associada a uma sequência de binários, ou seja, de N mais R binários, sempre finalizada em 1. Onde 0 está repetido R vezes e o 1 está repetido N vezes. Beleza? E aí a gente utiliza do princípio aditivo multiplicativo para resolver esse problema. Então, vamos definir o que é uma combinação com repetição. Considere N objetos diferentes, A1, A2 até a N. Uma combinação com repetição de N objetos, tomados RR, nada mais é que uma seleção de objetos, distintos ou não, escolhidos entre os N objetos dados. Certo? Então, os objetos são diferentes. N objetos diferentes. É 1. R podem se repetir. Então, R são os zeros. Então, eu tenho aqui, ó. Caixas diferentes. Azul, amarelo e rosa. Quem é o N? 3. Quem é que pode repetir? 5. Então, eu posso repetir as caixas. 5. 5 escolhas. Certo? Então, aqui, ó, uma combinação com repetição de 3 tomados 5 a 5 é exatamente escolher. Eu tenho 3 cores de escolha e quero escolher 5. Então, a gente observa que sempre vai repetir uma cor. Sempre. Por quê? Porque a quantidade de cores é menor, igual que a quantidade de opções, de escolhas. Ok? Beleza. Cada combinação com repetição de N objetos diferentes, A1, A2 até N, selecionados RR, repetidos ou não, está associada a uma sequência de N mais R binários finalizada em 1, onde o número 0 aparece R vezes e o número de 1 aparece N vezes. Ok? Beleza. Então, a gente tem exatamente isso aqui. A gente tem, ó, uma sequência de zeros antes do primeiro 1, uma sequência de zeros entre o primeiro e o segundo, uma sequência de zeros entre o terceiro e o quarto, assim vai até finalizar com 1, certo? E a gente observa que os meus zeros, que eu chamei de M1, M2 até MN, a soma desses N's aqui, ele tem que me dar exatamente quem? R. Certo? Então, M1 mais M2 até MN tem que me dar exatamente R. E esse MI aqui está entre 0 e R. Beleza. Uma observação que eu já falei no slide anterior é que R pode ser menor ou igual que N, ou R pode ser maior que N. Se R, ou seja, os caras que vão ser repetidos, for menor ou igual que N, não necessariamente pode repetir elementos. Eu posso ter opções em que não há repetição. Mas quando R é maior que N, obrigatoriamente 1 vai repetir. Então, qual é o problema?
Eu quero, na verdade, eu já sei o que é uma combinação com repetição. Agora eu quero encontrar o número de combinações com repetição para o problema. Eu tenho, então, N objetos diferentes, A1, A2 até a N, e quero encontrar o número de combinações com repetição desses N objetos tomados RR, certo? Então, o modelo matemático do problema é equivalente a quê? Eu quero encontrar o número de sequências de N mais R, certo? N objetos diferentes, R repetidos, é equivalente a encontrar os binários que finalizam com 1, onde eu tenho, então, zero, o meu zero vai repetir R vezes, e o meu 1 vai repetir N vezes, certo? Então, a gente vai ter que o número de combinações com repetição desses N objetos tomados RR, que vou denotar por CR de N tomados RR, a gente, N são os meus uns, o R são os meus zeros, certo? Então, o N são os objetos diferentes, então ele sempre finaliza com 1, são os meus uns. Então, vai ser combinação com repetição de N tomados RR, nada mais é que a combinação de quem? Da soma de N mais R, ou seja, zeros e uns e zeros. Retiro 1 porque finaliza com 1, então tá aqui, ó, N mais R menos 1, tomados RR. R é 0, então eu não retiro nada. Ou combinação de N mais R menos 1, tomados N menos 1, N menos 1. Ok? Beleza. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 3 cores diferentes para escolher 5 caixas. Então, é combinação com repetição de 3 tomados 5 a 5. De 3 tomados 5 a 5. Isso é combinação de 3 mais 5, 3 uns, 5 zeros, 3 mais 5, 8. Retiro 1 porque finaliza com 1. Tomados 5 a 5, porque são zeros. Ou tomados 2 a 2, que é 3 menos 1, 2 a 2. Ok? Beleza. Então, agora a gente vai aos exemplos. Se jogarmos 10 moedas iguais, quantos resultados diferentes de cara e coroa podem ser obtidos? Bem, a gente observa que a gente tem 2 elementos diferentes, que é cara e coroa, e as moedas são iguais, certo? Então, as moedas são iguais. Então, o meu N é igual a 2 e o meu R é igual a 10. Então, o meu 1 é cara e coroa e o meu 0 são as moedas iguais. Então, elementos distintos, cara e coroa. Elementos iguais é o R, que é igual a 10. Então, isso nada mais é que combinação com repetição de 2 tomados 10 a 10. Ou seja, combinação de 2 mais 10, 12, menos 1, 11, tomados 10 a 10 ou tomados 1 a 1. Certo? Beleza. Então, eu tenho exatamente 11 possibilidades. Ok. Esse problema é similar ao problema do seguinte: de quantos modos podemos colocar 10 bolas em 2 caixas? É o mesmo problema, certo? Só que no problema anterior, a gente estava falando de moedas e vezes que se joga, cara ou coroa. Quantas vezes vai me dar os modelos, né? Quantas vezes eu jogo as moedas. E aqui eu tenho 10 bolas e 2 caixas. Ok? Agora, vamos tentar resolver esse problema. Será que a gente consegue? Quantas são as soluções inteiras não negativas? O que é inteira não negativa? Vale o 0, certo? Não negativo não tem número negativo, só tem número positivo e o 0. Da equação, tá? Observe o seguinte, existem questões em que aqui a gente vai pedir soluções inteiras positivas, ou seja, quando eu peço positivas,
é maior que zero. Então, eu quero quantas são as soluções inteiras não negativas da equação x mais y mais z mais w igual a 9. Vamos tentar entender primeiro o problema. Bem, eu quero encontrar, então, uma quádrupla, ou seja, x, y, z e w são elementos diferentes, certo? Esses elementos diferentes podem ter valores que podem ser iguais, dependendo, certo? E isso tem que somar 9. Então, se eu observar, eu tenho o seguinte, olha, eu tenho 4 objetos distintos, que são as variáveis x, y, z e w, então eu vou associar A1, A2, A3, A4. Então, eu vou associar essas variáveis aqui, esses objetos distintos, às minhas variáveis x, y, z e w. E o que eu vou fazer? Eu tenho o seguinte, olha, uma solução para o meu problema. X igual a 3, y igual a 4, z igual a 0 e w igual a 2. 3 mais 4 é 7, mais 0, 7, mais 2, 9. Ou seja, essa solução é uma solução viável para o meu problema, porque a soma me dá exatamente 9. Ok? E aí, se a gente for interpretar o problema, o que representa x igual a 3? X igual a 3, eu estou dando o quê? Eu estou dizendo que são 3 unidades do meu A1. São 3 unidades desse objeto aqui A1. O Y são 4 unidades do meu objeto A2. O Z, que não é nada, são 0 unidades do meu objeto A3. E o meu W são 2 objetos, 2 unidades do meu elemento A4. Certo? Então, eu posso associar esses caras aqui como sendo os meus uns. Certo? Meus zeros, desculpa. Meus uns vão ser exatamente quando eu faço a transição de uma variável para outra. Então, eu vou exatamente fazer isso. Ou seja, a minha solução somando dá 9, e ele é equivalente ao seguinte, ó, eu tenho A1, 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 A2, 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 nenhum A3, A4, A4. Ou seja, são 9 caras. Então, eu posso associar a uma sequência de binários, onde eu tenho 4 uns, ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, são 4 variáveis diferentes, certo? Para colocar quantos zeros? Posso colocar 9 zeros. Então, aqui eu tenho N igual a 4 e R igual a 9. Quem se repete é o 9. Então, eu tenho que encontrar, na verdade, uma sequência de binários, certo? De 4 uns e 9 zeros, ou finalizando em 1. Então, é combinação com repetição de 4 tomados 9 é 9. Certo? Combinação com repetição de 4 tomados 9 é 9. Então, eu tenho 4 mais 9, 13. Eu retiro 1, então vai ser 12 tomados 9 a 9. Beleza. Agora, se eu mudar um pouquinho o problema agora eu quero encontrar o número de soluções inteiras não negativas, ou seja, aceita zero, da equação x1 mais x2 mais x3 igual a 10. Mas agora x2 tem que ser maior que 3, então eu tenho uma restrição, que x2 é maior que 3. Como que eu vou fazer isso? Eu posso fazer o problema da mesma forma que a anterior, certo? Porém, eu tenho que ter a restrição que x2 é maior que 3. Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho inteiros positivos, certo? Não negativos. São todos os inteiros tal que x é maior ou igual que 0. Beleza? E aí, eu tenho o seguinte, olha. O que eu posso fazer? Deixa eu tentar explicar de uma forma antes de resolver. Quem é x2 maior que 3? x2 maior que 3, se ele é maior que 3 e x2 é inteiro, eu posso, então, escrever isso aqui como sendo x2
maior ou igual que 4. Se ele é maior que 3, o 3 não pode. E o próximo que pode ser admitido é o 4. x2 maior ou igual que 4, ele, se eu quero colocar essa inequação de modo a estar inteiro não negativo, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair 4. Eu posso subtrair 4 em ambas as desigualdades e eu vou ter 4 menos 4, que vai me dar 0. Isso aqui é igual a 0. Então, eu vou chegar à conclusão que x2 menos 4 é maior ou igual que 0. Se x2 menos 4 é maior ou igual que 0, então eu tenho como substituir o meu problema de x1 mais x2 mais x3 igual a 10 para transformar em algo equivalente. Ou seja, quem eu posso chamar de x2? Eu posso chamar, por exemplo, de y2. Então, y2 é igual a x2 menos 4. Então, quem vai ser x2? x2 vai ser o y2, para eu substituir lá, aqui, tá? x2 vai ser o meu y2, mais 4. E aí eu vou chegar à conclusão que x1, y2 e x3 vão ser maiores ou iguais a 0. E aí eu vou conseguir resolver o problema da forma que eu resolvi no exemplo 7. Então, eu tenho exatamente essa forma de resolver. Então, aqui é isso que está dizendo. x1 mais x2 mais x3 é igual a 10. Isso é equivalente a chamar x1 mais x2 menos 4, x2 menos 4, ó, a gente fez aqui, ó, x2 menos 4, mais x3, mas quando eu subtraio 4 aqui, eu tenho que subtrair 4 aqui. Então, eu vou chegar que x1 mais x2 menos 4 mais x3 é igual a 10 menos 4, que é exatamente 6. E eu chamei isso aqui de y2. Bem, e aí eu digo o seguinte, ó, isso é equivalente, porque se eu tomar aqui, ó, x1 como, vamos supor, tá? A minha tripla, x1, x2, x3. Se eu tomar aqui 2, x1 como 2, x3 tem que ser maior que 3, então eu vou tomar 4. Por exemplo, 2 mais 4, 6, para chegar a 10, 4. Então, essa é uma solução viável para o meu problema. x1 igual a 2, x2 igual a 4, x3 igual a 4. Isso daqui é equivalente a x1 continua sendo 2. x3 continua sendo 4. Mas quem vai ser meu y2? Vai ser o x2 menos 4, que é o 4. 4 menos 4, 0. Ou seja, essa tripla aqui é uma solução viável para esse problema. Por quê? Porque 2 mais 4, 6. Exatamente o valor que tem que dar, 6. Então, resolver essa segunda equação aqui é equivalente a resolver a equação que a gente está querendo de uma forma mais complexa. Então, a gente vai, então, resolver exatamente o seguinte. O problema original é esse aqui e a gente vai reformular o problema de forma a encontrar o que eu quero, que é exatamente o quê? Os inteiros não negativos, certo? Então, isso é equivalente. Aí, o que eu tenho? Quais são os elementos que são exatamente uns, ou seja, os diferentes? São 3 variáveis, então são 3 variáveis. Quem é meu R? Meu R é exatamente 6, ou seja, são os meus 6 zeros. Então, isso vai ser combinação com repetição, porque pode se repetir, né? 3 tomados 6 a 6. E isso é igual a combinação simples de 3 mais 6, 9, certo? Menos 1. Por quê? Porque finaliza com 1. Então, combinação de 8 tomados o quê? O meu R é 0, então tomado 6 a 6. Ou combinação de 8 tomados 2 a 2. E assim vai. Ok, gente? Resolvido, então, o meu problema. Então, o meu problema vai estar
elementos diferentes zeros, ou seja, está associado a x1, x2, x3, e meu R é igual a 6. Então, é combinação com repetição de 3, tomados 6 a 6, nada mais é que combinação de 8, tomados 6 a 6. Beleza. Resolvido, então, o problema. E aí, os desafios. Coloque o enunciado de um problema similar ao do exemplo 8, ou seja, esse aí das caixas, em termos de caixas e bolas. Então, eu posso querer resolver esse problema, um problema de caixas e bolas. Então, eu quero exatamente 3 caixas, ou seja, x1 mais x2 mais x3, certo? Sendo que a caixa 2 tenha pelo menos 4 bolas, certo? Então, eu quero, de quantos modos podemos colocar 10 bolas de igual cor em 3 caixas numeradas, sendo que a segunda caixa precisa ter pelo menos 4 bolas, certo? Então, eu tenho... E um segundo exemplo é, escreva a sequência binária correspondente a x1 igual a 2, x2 igual a 4, x3 igual a 4. Então, eu quero exatamente, do problema 8, eu vou ter, então, 2 zeros, é uma sequência de binários, né? Então, eu vou ter 2 zeros na primeira caixa, ou seja, no primeiro valor, x1 igual a 2, 1, x2, eu tenho 1, 2, 3, 4, fechou, o x3 é 1, 2, 3, 4. E finaliza com... Então, essa é a sequência de binários. Tá aqui. 2 zeros, depois 4 zeros, depois 4 zeros. Ok, beleza. E agora? Quantas são as soluções inteiras não negativas de x mais y menor ou igual a 5? Poxa, Raquel, você está aumentando o grau de dificuldade. Primeiro você começou com a igualdade. x1 mais x2 mais x3 igual a tanto, igual a 8, igual a 10. Aprendi a resolver. Depois você começou a falar do seguinte, olha, agora são inteiras não negativas, mas uma variável tem uma restrição, uma variável tem uma limitação de valor. Agora você não está mais trabalhando com igualdade, agora você está trabalhando com desigualdade. Eu quero exatamente evoluir na questão com vocês. Então, agora, esse problema aí é um problema seguinte, se a gente for observar, esse problema aqui é um problema em que eu posso transformar num problema de igualdade, não posso? Posso transformar. Ó, eu posso fazer x mais y igual a 5. Eu posso fazer x mais y igual a 4. Não é menor ou igual que 5? Igual a 4. E assim vai, sucessivamente, até chegar a x mais y igual a 0. Por que não é menor que isso? Porque eu estou pedindo soluções inteiras não negativas. Então, só dá o 0. Então, eu posso fazer. Então, eu vou tentar resolver o problema seguinte, olha, x mais y igual a 5, x mais y igual a 4, x mais y igual a 3, igual a 2, igual a 1, igual a 0. Bem, eu consigo resolver isso. Resolvo. X mais y igual a 0, 2 uns, 5 zeros. Então, isso aqui é combinação com 2 uns e 5 zeros. 5 mais 2, 7. Menos 1, 6. Certo? Combinação de 6 tomados o quê? 2 uns tomados 1 a 1. Certo? Ok? Esse daqui são 2 uns e 4. Então, é combinação de 2 mais 4, 6, menos 1, 5. Combinação de 5 tomados 4 a 4. X mais y igual a 3 é combinação de 2 uns, 3 zeros. Então, é 5 menos 1, 4. Combinação de 4 tomados o quê? Tomados 3 a 3. X mais y igual a 2 é combinação de 2 uns e 2 zeros. 4 menos 1, 3, porque finaliza com 1.
Combinação de 3 tomados o quê? 2 a 2, porque são os dois zeros. X mais Y igual a 2 é combinação de 2 uns e 1 0. 3 menos 1, 2. Combinação de 2 tomados 1 a 1. E x mais y igual a 0 é combinação de 2 mais 0, 2, menos 1, combinação de 1, 0 a 0. Bem, combinação de 1, 0 a 0 é 1. Combinação de 2, depois vocês tentem aí. Combinação de 2, 1 a 1 é 2. Combinação de 3, 2 a 2 é 3. Combinação de 6, 2 a 2 é exatamente 6. Aqui é 6, 2 a 2, 6, 5 a 5. É 1 aqui, né? Isso aqui é 1, né? O 2 não, é 1. Isso aqui é 1. É 6. Combinação de 5, 4 a 4 é 5. E combinação de 4, 3 a 3 é 4. Então, se eu pegar 6 mais 5, 11, mais 4, 15, mais 3, 18, mais 2, 20, mais 1, 21. Então, a gente tem como resultado 21 maneiras, certo? Então, eu tenho exatamente 21 maneiras para resolver. E aí você me pergunta, Raquel, se x mais y for menor ou igual que 1.000, eu vou ter que fazer x mais y igual a 1.000, x mais y igual a 999, x mais y igual a 998, até x mais y igual a 0, vai ser inviável resolver esse problema. Realmente vai ser inviável esse problema. Então, a gente vai resolver esse problema da seguinte forma. A gente vai resolver esse problema utilizando o que nós chamamos de variável de folga. Variável de folga é o seguinte, eu tenho que x mais y é menor ou igual que 5, eu preciso transformar essa desigualdade em igualdade. Se eu preciso transformar essa desigualdade em igualdade, eu vou chamar uma variável que eu vou chamar de variável de folga, que eu vou chamar de f. Então, eu vou somar as minhas variáveis a uma variável f e vou dizer que isso é igual a 5. Ué, Raquel, mas não estou entendendo. Por quê? Por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Porque vai ser essa variável de folga que vai me dar desigualdade. Porque ao invés dele me dar uma dupla, ele vai me dar uma tripla. Ele vai me dar uma tripla em que f vai ser 0. Quando f for 0, eu resolvo o problema x mais y igual a 5. Quando f for 1, eu vou resolver x mais y igual a 4. Quando f for 2, x mais y vai ser igual a 3. Quando f for 3, x mais y vai ser igual a 2. Quando f for 4, x mais y vai ser igual a 1. E quando f for 5, x mais y vai ser igual a 0. Ou seja, eu vou abranger todas aquelas igualdades que a gente fez uma a uma. E aqui eu consigo resolver uma única resolução. Então, aqui eu vou agora ter 3 variáveis, ou seja, são 3 uns, certo? E 5 zeros. Então, é agora um problema 5 zeros. Um problema de combinação com repetição de 3 tomados 5 a 5. De 3 tomados 5 a 5. 3 uns e 5 zeros. Isso é combinação de 5 mais 3, 8, menos 1, 7, tomados 5 a 5. Isso é igual a 7 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 2 fatorial. 7 vezes 5, 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial, 6 fatorial vezes 5 fatorial, que eu vou cortar com o outro 5 fatorial de baixo,
dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, 2 corta com 6, me dando 3. 5 fatorial corta com 5 fatorial, eu vou ter 7 vezes 3, que é igual a quanto? 21. Exatamente o que eu achei. Certo? Então, eu tenho exatamente 21 maneiras de resolver o problema. Ok? Beleza, galera. E a gente finaliza com as nossas 5 questões, né, para fazer. E aí eu vou deixar essas 5 questões para vocês tentarem fazer. São semelhantes ao que a gente fez já nos exemplos. Ok? Muito obrigada e até terça. Beijão.